Bem-vindos ao podcast Empreende, onde grandes ideias se tornam realidade. Olá, tudo bem com você? Muito prazer, me chamo Wagner Silva e ao meu lado está a minha parceira Vanusa Santos. Olá, você é muito bem-vindo no podcast Empreende e a gente está aqui para conversar com mais um convidado que tem ideias, tem experiência, tem coisas interessantíssimas para te passar. E é com muito prazer, Ronaldo Aguiar, que a gente te apresenta aqui no Empreende Zona Leste. Ele é consultor, trabalha com consultoria e mentoria de qualidade, produtividade e processos. E ele vai falar de uma questão aqui que o mercado fala muito sobre vender mais, sobre marketing, faturamento, mas muito pouco sobre qualidade. E existem muitas ganchinhos que as pessoas precisam entender para melhorar até o seu próprio negócio. Ronaldo, você é muito bem-vindo aqui e a gente está aqui para entender o que é qualidade. Fala para a gente. Obrigado aí pelo convite, obrigado por estar aqui. Qualidade é uma palavra que está em todos os ramos da vida, em todos os lugares da vida está a qualidade, né? E é algo que eu gosto muito e que eu creio eu tenho muito para passar e para compartilhar aqui com o público de hoje, né? Eu sou formado em gestão da qualidade, também tenho uma formação em teologia, sou especialista em qualidade, trabalhei com as maiores indústrias do agro aí, Caterpillar, John Deere, Komatsu, diretamente tratando questão de qualidade. Então, assim, tenho a minha formação no chão de fábrica, aquela coisa de no Gemba, é um termo que eu vou utilizar aqui durante a entrevista e que vocês vão entender, que é ir lá mesmo no chão de fábrica e entender o que acontece. Então, tenho mais de 20 anos de experiência na área de metalúrgica, sendo desses 20 anos, 15 voltados totalmente para a qualidade, ali do chão de fábrica até o cliente. Então, eu vejo a qualidade como qualidade estratégica dentro de uma empresa. Muito bom. Na verdade, qualidade raiz, né? Chão de fábrica, onde realmente todo o processo acontece. O que a gente vê muito dentro das empresas, né? Eu também vim da área da metalurgia. Então a gente via muito o que acontecia dentro dos processos. Muitas vezes tem pessoas que trabalham em certas áreas, mas elas não conhecem ali o processo no dia a dia. Não é verdade, Ronaldo? É isso mesmo. Eu costumo dizer que é o seguinte, que é, futuramente, tendo uma empresa, qualquer pessoa que quer ter uma empresa, seria muito ideal se ela pudesse contratar profissionais que ele seja de compras, mas que ele já tenha tido um curso que seja de qualidade, né? Que ele tenha Sim. feito alguma coisa na área da qualidade, porque a visão da pessoa que trabalha em compras, do que trabalha em RH, que trabalha em qualquer setor, ela acaba abrindo. Qualidade é o único setor dentro de uma empresa que ele flutua por todos os outros setores. Então, um profissional de qualidade, por exemplo, ele vai ter contato com o dono, vai ter contato com o fornecedor e vai ter contato com o cliente. Ele vai do RH, ele vai à produção, então abre muito leque para uma pessoa que tem ali alguma experiência com a qualidade. É um outro leque de visões, na verdade. Exatamente. É você conseguir ver o que muitas vezes outras pessoas que estão em outras áreas não conseguem ver e ter uma amplitude do que realmente está acontecendo ali no chão de fábrica. Muito bom. Para a gente levar esse tema, Ronaldo, que é muito interessante, para o empreendedor, que é o pequeno, médio e grande empreendedor, empresário. E como você diz, a qualidade está em tudo, mas você costuma dizer que meta não se cobra, ela acontece. O que está errado assim com a forma da maioria das empresas quando fala de meta? Porque isso também é qualidade. E o pequeno empresário, às vezes, ele pode ficar confuso, que é só pressão, pressão. Como que você fala isso? Se meta não se cobra, ela acontece. De que jeito? Assim, quando você se propõe a empreender, a ter uma empresa, as metas, você não pode confundir elas com objetivo. Objetivo é onde eu quero chegar. Metas é aquilo que eu utilizo para chegar naquele objetivo. Então, as metas, elas são vistas de mês a mês e você vai, como se fala assim, atualizando ela, você vai marcando uma data para ela, você vai colocando um tempo para ela acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes
o empreendedor fala assim, eu quero fazer 200 peças, mas a máquina dele só consegue fazer 100. Ah. E ele fica pressionando a produção para fazer Uhum. 200, mas a máquina só consegue fazer 100. Então, assim, não é uma meta alcançável. Então, essa meta precisa ser revista. E aí acaba gerando pressão para o colaborador, para a equipe, sendo que não tem condições nem de ter essa demanda. Exatamente. Então, assim, nessa parte, a gerência, quem está ali comandando a empresa, precisa conhecer. Aí é que eu falo que, assim, a meta, ela acontece por si só quando você dá o suporte. Tá. Porque quando você dá o suporte, igual eu falei aqui da palavra Gemba, que significa ir no chão de fábrica e entender, olha, essa máquina que eu estou pedindo para os colaboradores tirar 200 peças, só sai 100. Então, assim, não adianta eu pressionar eles, eu preciso ter uma outra máquina aqui, uma outra tecnologia para alcançar aquilo que eu estou pedindo. O Gemba, o que é o que você falou? É, a gestão da qualidade tem mais de 70 a 100 ferramentas. E dentro dessas ferramentas, Gemba é uma. Tá. É uma ferramenta japonesa que cada letra significa assim, ó, você sai daqui, vai no chão de fábrica, vê o que está acontecendo, mede aquilo, vê se é realmente aquilo, analisa aquilo. Então, assim, é uma das ferramentas. Mas, assim, traduzindo em miúdos, saia da onde você está e vai ver o que está acontecendo no processo. Porque muitas vezes o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, ele não vai decorar tudo isso, né? Mas no dia a dia é importante decifrar o que significa isso. Isso. Eu trabalhei bastante tempo na indústria e às vezes quando eu estava ali no setor da área da qualidade, alguém me procurava e falava assim, ó, tá tendo um problema lá. Aí eu falei, então vamos lá no Gemba. E aquilo acabou gravando na cabeça da fábrica. Mais de 200 colaboradores ficou gravando. Tá acontecendo um problema? Então vamos no Gemba. Ou seja, vamos sair daqui da nossa salinha do ar-condicionado e vamos lá atrás do caminhão ver o que tá acontecendo, por que que não tá saindo as coisas. Sair do gabinete. Exatamente. Show de bola, show de bola. Quando a gente pensa em qualidade, é uma estrutura muito gigante, né? Na área da metalurgia mesmo, a gente tinha lá as salas, né, de medição, então tinha diversos tipos de máquinas diferenciadas, ferramentas, a gente fala de paquímetro, micrômetro, relógio comparador, entre outros. E aí é muito bom conversar com o Ronaldo e ver toda essa experiência. O Ronaldo vai dizer que dentro das empresas, o maior problema é a equipe. Na sua experiência, quantos problemas são da equipe e quantos problemas são mal estruturados? Na verdade, assim, dentro de uma empresa, se tem os processos e as pessoas. Muitas vezes, o empresário, os setores, sempre fala assim, fulano de tal errou, fulano de tal errou, e fica sempre aquele clima, né? Isso é ruim, primeiro, porque, assim, acaba colocando um setor contra o outro, né? No meu tempo de qualidade, eu sempre trabalhei com algo que chama o caráter colaborativo. O que é o caráter colaborativo? É quando eu vou no outro setor e eu entendo aquilo que o outro está fazendo e eu compreendo o processo como um todo. E eu falo, olha, a moça que precisa tirar nota lá, ela precisa das peças aqui. Então, alguém precisa dar esse start para ela. E não falar, a pessoa está demorando lá para trazer. Então, é entender esses gargalos e trazer. É muito importante para você que quer empreender, trazer esse caráter colaborativo para dentro da empresa. Porque, assim, aonde tem pessoas, tem situações. E quando você traz esse caráter colaborativo, essa clareza, todo mundo consegue trabalhar junto. Então, assim, é muito importante. A gente fala o seguinte: empresa pequena se tem um WhatsApp do dono, empresa organizada se tem o processo documentado. Interessante. Então, assim, quando você tem as coisas escritas, inclusive eu falo isso para você que antes de ter uma empresa, procura pelo um plano de negócio. Isso tem na internet, a gente pode compartilhar aqui, o time que está aqui pode compartilhar com vocês. E você fazer aquelas perguntas e responder isso e começar a sua empresa no papel. Porque, assim, amanhã ou depois você se torna um grande empresário e você quer vender a sua empresa, escuta, como que funciona tal setor? E você não souber, fica muito ruim. Então, assim, eu tenho até um ditado, que é um ditado popular, mas fala assim, ó, que tudo aquilo que não está escrito não pertence a esse mundo. Então, assim, é muito importante a gente documentar o nosso processo
e porque ali você vai entender facilmente como ele funciona. Então, assim, o macro, que é aquilo que eu faço, e o micro, que é o que as pessoas fazem, cada atividade. Ó, fulano lá faltou, ó, mas o trabalho que ele faz é esse, eu tenho como realocar alguém? Então, fica muito mais fácil você ter uma tomada de decisão quando você tem os seus processos escritos. Não, isso não é burocracia, isso é como fala assim, é uma gestão de qualidade, é uma gestão de processo. O Ronaldo, quando você fala assim, eu fico imaginando que quando o empreendedor ele vai começar, tem muitos que acabam começando primeiro com a mão na massa e depois pensa em registrar alguma coisa, em documentar. Não tem processo nenhum, ele segue a intuição. Vamos colocar aqui o empreendedor que já começou o negócio dele e ele está lá percebendo que está afogado em algum processo e como que ele faz para voltar. Esse passo atrás é importante para começar nessa documentação, para registrar processo, para seguir, porque senão ele corre o risco de crescer e depois ficar paralisado ou quebrado. Falta de métodos de qualidade. Exatamente. A gente denomina métodos de qualidade, mas na verdade assim, são os métodos principais para todos os processos, e a qualidade está dentro de todos esses processos. Então, assim, é muito importante o empreendedor que começou ali, porque assim, normalmente quando as pessoas vão começar uma empresa, elas começam fazendo aquilo que elas gostam e vão fazendo, Isso e vai acontece. dando certo, e vai entrando o faturamento, e vai saindo as vendas, e vai fazendo as coisas, e vai caminhando. Mas qual que é o ruim disso? Porque quando você tem um cliente, você tem um problema, você tem um problema, mas quando você tiver 100 clientes, se você tiver 100 problemas, aí vai ser difícil. Então, assim, é, você vai começar lá no futuro, de repente, a apagar incêndio. É aí que o Brasil, eu falo agora em termo nacional, assim, perde muito por causa disso. Começa se fazendo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa japonesa. Legal. Os japoneses, eles pensam praticamente 90% executa 10%. Nós executamos 90% e pensamos 10%. Então, assim, o planejamento é muito importante. Então, assim, é muito importante, respondendo a tua pergunta, que o empreendedor, ele pare agora e ele comece, né, a descrever o processo dele, como que acontece, até mesmo porque, assim, se você é um líder, você tem o seu empreendimento ali, você é um líder e você não consegue treinar alguém, porque um dia pode ser que você vai fazer uma viagem lá com a sua família e quem vai cuidar da sua empresa? Assim, ó, uma empresa bem estruturada, ela tem processo, ela não tem um WhatsApp do empreendedor. Hum. Então, assim, a gente precisa entender isso, para que não tenha um herói dentro da empresa, mas que tenha, assim, um processo onde que, independente do dono estar ou não, ela vai rodar. Uma empresa autogerenciável. Exato. Wagner, eu pensei aqui numa questão que a gente acho que até confirma isso. Quando você é chamado para uma consultoria, em geral, você é chamado para planejar ou para apagar incêndio? É, A maioria das vezes. na verdade, quando chama, já é para apagar o incêndio, porque já deu tantos problemas que o cliente está reclamando, porque assim, o cliente ele mede. Eu tenho um estudo assim que guardado nos meus arquivos que assim a gente não faz ideia de onde chega uma não conformidade. A Hum. pessoa que está dentro de uma empresa e ela faz uma peça errada, aquela peça ali, ela gerou uma insatisfação para o cliente, e na relação de custo, ela gerou um custo para dentro da empresa negativo. E quando a gente coloca tudo isso num pacote, o Brasil ele se torna um país improdutivo, Hum. né? Então assim a gente colocando, tem todo um caminho para mim chegar nisso daí. Então, se você for puxar hoje aí em qual é o ranking que o Brasil está de produtividade, você vai ver que o nosso ranking é muito baixo, É. em cerca aí entre 100 países. Tá. E aí, ô Ronaldo, bem, você colocou uma situação bem legal, que aí a gente pode falar também em certos casos, por exemplo, hoje a gente vê as montadoras aí, muitas vezes tendo que chamar o consumidor para fazer o tal do recall, né? E aí o custo disso para a empresa é gigantesco. Eu trabalhei em empresas que a gente ia dentro de montadoras para resolver apagar incêndio que aconteceu dentro da nossa empresa, por exemplo, peças que foram com problemas e nós termos que ir lá para resolver. E aí, quando a gente está falando em questões de segurança, para a empresa é muito mais caro, vai sair muito mais caro do que se ela tivesse um processo e todo um trabalho estruturado ali para que não acontecesse e não chegasse até o consumidor, não é Isso. verdade?
Isso. Foi muito importante a sua pergunta, né? Porque assim, ó, por mais que eu seja da indústria automotiva, tenha tido a minha experiência na indústria automotiva, nós estamos aqui falando de qualidade, produtividade de processo, Tudo. e isso se encaixa a qualquer processo que tiver. Então, se você está aí do outro lado, você tem uma padaria, você tem um açougue, você tem uma oficina de costura, a qualidade se encaixa em todas elas. Eu vou te dar um exemplo. Você não fala assim produtividade de vida, mas você fala em qualidade de vida. É, verdade. Então, assim, eu tenho até uma frase que eu guardo que é assim, é qualidade a serviço da vida. É tudo aquilo que você vai fazer. Por exemplo, vai fazer um carro, em uma empresa, a montadora, ela produz um carro, mas ela desenvolve muito bem. Para quê? Para que a vida que vai utilizar aquele carro possa trafegar para lá e para cá tranquilamente. Então, é muito importante isso que você falou para que a gente possa, independente do processo, possa estar aí colocando a qualidade no seu dia a dia. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, assim, dessas ferramentas que eu falei de qualidade, que são de cerca de 70 a 100 ferramentas, todas elas você pode aplicar no seu processo. Estou fazendo um estudo para estar divulgando esse tipo de ferramenta, né? Porque a gente tem ferramenta como o 5S. Então, o 5S, por exemplo, é limpeza, organização, somente com ferramentas. Então, assim, você chega num lugar que você vê que a fábrica ou o local tá todo bagunçado, você pode ter uma ferramenta que não vai te custar nada, é super barata, é super prática de aplicar, que é o 5S. Se você não tem um processo, tem a ferramenta mapeamento de processo, fluxo de processo. Então, assim, muitas coisas gratuitas você acha na internet que você pode estruturar. Então, eu falo assim, ó, a qualidade, ela começa em pequenos hábitos Tá. até que ela se torne uma cultura. É. E é muito importante se esse hábito, para você que é empreendedor, tá aí, começar por você. Se você for esse espelho. Eu sempre digo o seguinte, muitas vezes as pessoas chamam a gente para fazer consultoria, e a consultoria fala assim: ah, minha fábrica está bagunçada, mas chega lá, não é a fábrica que precisa dessa mentoria, é o dono, Hum, né? É. Acontece isso. Eu falo, lá em olha, cima. aqui não é o processo, não é as pessoas, é o outro nível que precisa mudar a direção, hein? Bem bacana, Ronaldo. E quando é no dono, que é muito mais difícil você mudar a mentalidade dele, porque ele tá achando que o problema tá lá embaixo. E aí, como que funciona? E para conseguir mudar essa mentalidade? Então, normalmente quando a gente chega dentro de uma empresa dessa, a gente faz uma auditoria de processo. Eu vou lá como uma pessoa externa, vejo como funciona o processo dele, vejo os gargalos e falo para ele, olha, seus problemas estão aqui. Aqui você precisa ter pessoas qualificadas, então você precisa treinar essas pessoas aqui, o seu maquinário não está legal, você precisa trabalhar, porque no final o tripé da qualidade é sobre pessoas, processo e tecnologia. Isso. Então, tanto num sentido quanto no outro. Então, se você tem pessoas engajadas ali fazendo serviço, se você tem um processo documentado e se você tem um maquinário legal, se você investe num maquinário legal, a sua fábrica vai fluir tranquilamente. Muito Quer mais dizer, tranquilo. se o dono diz assim que ele não tem tempo para planejar, para ter processo, pelo que você está falando aqui, a gente tem muitas possibilidades de organizar. Até hoje a internet oferece isso para a gente, mesmo não tendo um profissional, você tem condições, material para você começar a entender. Mas quando ele não entende, diz que não tem esse tempo, na verdade ele não conhece o próprio negócio, Ronaldo. Ah, Acaba ficando à mercê do que o mercado ele acha que está acontecendo no mercado. muito boa a sua colocação, porque assim, ó, hoje, com a tecnologia, da forma que está a informação, do jeito que está, ninguém é mais dono É, de material, de processo, nem de informação. Então tá tudo aí. Basta querer ter o quê? Essa cultura. Infelizmente, né, eu falo para você, empreendedor, infelizmente, pela experiência, por esses 20 anos, eu já fui em empresas que o dono ele não tinha um certificado na parede de ISO 9000, hum, mas você olhava a fábrica dele, tinha fábrica que era um pouco maior que uma garagem de 2 carros, mas você via aquela limpeza, aquela organização, Tudo no aquela lugar. tudo no lugar, estava pendurado na parede, mas estava identificado, as pessoas sabiam onde encontrar aquilo. Então, assim,
o dono precisa querer. Então, assim, a qualidade, antes de ter um certificado, já fui em empresas grandes que tinham certificado na parede, E não mas quando funcionava. você olhava na fábrica, então, assim, eu sempre tive esse perfil de quando ia fazer uma auditoria em fornecedor, o fornecedor sempre me vendia a melhor coisa por telefone, né? Ah, pode vir fazer uma visita. E quando eu chegava lá, eu tinha aquela certeza. Porque assim, ó, não se conhece uma empresa, olha que legal isso aqui, não se conhece uma empresa pela frente dela. Vai lá no fundo Vai lá dela, no fundo. É como né? restaurante não se conhece, né? Se não for a cozinha. Exatamente. Eu tenho algumas pessoas que eu guardo na palma de uma mão só, que são alguns consultores que eu tive experiência nesse meu tempo de qualidade. E um deles, assim, durante uma auditoria, em uma fábrica que eu trabalhava, ele chegou lá no final e ele falou: Ronaldo, isso aqui não é legal. Tinha uns pingos de óleo derramado no chão, porque, assim, a nossa empresa é uma empresa muito conceituada. Então, assim, se sobe um drone da prefeitura que vê isso aqui, esse óleo Manchado. no chão aqui, vê uma peça nossa ali, eu não vou falar o nome da empresa, que é uma empresa bem conceituada, vê uma peça verde nossa ali, vai falar: olha, aquela empresa lá está comprando material de uma empresa que não está Ah, preservando o meio ambiente. Então, assim, tinha todo esse cuidado. Foi muito bacana essa experiência que eu tive com esse tipo de consultório que me levou para um outro nível. olha, o Empreende Zona Leste fala, tem essa cultura das conexões. E o que você está me colocando aqui agora, que você está colocando para a gente, Ronaldo, é que, então, quer dizer, a empresa ela pode ficar preocupada, ela tem que ficar preocupada por ela mesma, nos negócios que ela faz, mas também aquela empresa que eu forneço para você, mas você não está atuando com a qualidade, eu também posso ser prejudicada. Então, o mercado realmente é uma teia, está sempre integrada e eu posso correr risco de perder bons negócios porque estou associada com uma pessoa que não respeita a qualidade. Vamos pegar uma notícia bem atual agora, onde os Estados Unidos taxou o Brasil em cerca de 10% por causa de trabalho escravo. Escravo. Então, assim, uma coisa que a gente poderia ter enxergado aqui dentro, ter arrumado dentro de casa, a gente deixou que Pra eles fora. viessem, que eles vissem isso e hoje está pagando um preço aí. Ou seja, tem uma taxação nos produtos brasileiros por causa de uma lição de casa que não foi Que feita não foi assim. Então, feito. assim, é aquele negócio, vou comprar, mas eu estou comprando, como está esse trabalho? Isso dentro da indústria automotiva né, chama Tier 2 que é o meu subfornecedor do subfornecedor. Então, assim, a montadora está montando lindamente o carro dela, mas da onde está vindo aquela peça? É, E isso foi exatamente o que os Estados Unidos enxergou. Olha, lá no final tem um tem um trabalhozinho problema. escravo lá que vocês não estão vendo. Então não pode ser Né? feito. Então, assim, é Até muito. pela questão da ISO também. Hoje em Isso. dia, a gente sabe. Eu trabalhei em empresa que era mais barato. No dia da auditoria, vai um monte lá pro fundo, se Uma esconde lá. correria, né? Vai um monte lá pro fundo, se esconde lá, esconde isso, esconde aquilo, e era tudo escondido no fundo da fábrica mesmo, que nem o Ronaldo falou. Então a gente vê esses erros. Ronaldo, eu queria até fazer uma pergunta. Porque às vezes o pequeno empreendedor, ele tá vendo tudo isso. Qual que é o momento certo de uma empresa começar a investir em toda essa parte de qualidade, gestão, processos, é, desde o primeiro cliente ou ela desde quando iniciou uma empresa ali, ele já tem que começar com essa cultura, esse pensamento de ter tudo organizado, tudo bonitinho, para lá na frente não ter problema. Então. Muitos empresários querem, depois de um tempo, falar: hoje eu não tenho dinheiro, eu vou deixar para fazer lá na frente. Mas lá na frente, aquele que era, igual eu falei anteriormente, aquele problema que era um só quando você tinha poucos clientes, agora se tornou um incêndio, se Vai tornou ficar mais muitos problemas. caro. Vai ficar mais caro. Então, assim, é ideal que essa cultura de qualidade já seja colocada logo agora no início. Desde o Desde o planejamento. planejamento. E, assim, não enxergue qualidade como um custo. Uhum. Qualidade não é um custo, qualidade é um investimento. Qualidade não é um projeto. Qualidade são pequenos hábitos que você cultiva todos os dias até que aquilo ali se torne uma cultura. Ronaldo, quando você fala que não é um custo, eu já ia te perguntar se é caro. Então, você já colocou aqui que com alguns processos de internet eu já consigo começar a esquadrinhar o meu negócio dentro da qualidade. Você bem colocou, pode ser uma costureira, o que for, desde o pequeno ao grande empresário.
E quando se fala dessa questão de custo, realmente não. Então, o custo já está embutido, se ele tiver a cultura, o custo já está embutido no produto dele, porque já faz parte, é isso mesmo? Exato. Não vai gastar mais para isso, ele vai se atentar mais. Olha que legal isso aqui, porque assim, normalmente o empresário, depois que ele tá lá, a empresa dele tá grande, aí ele quer fazer a redução de custo. Eu gosto muito disso, porque assim, a redução de custo, ela acaba. Quando você chegar no zero, você não tem mais para ir. Sim. Acabou. Então, assim, você não tem que pensar em reduzir custos, você tem que pensar em alcançar clientes. Alcance clientes da forma correta e você não vai precisar trabalhar em redução de custos. Redução de custo é limitado, ou seja, você vai chegar no zero. Alcançar clientes, aumentar o negócio, não, é ilimitado. Aí o empresário pode ficar com a cabeça totalmente sem saber para onde ir, justamente porque tem a cultura errada, né? Exatamente. Diminuo o custo, mas daí eu não vou conseguir atingir o cliente que está lá e que vai me dar condições de bancar o que eu tenho que bancar para o produto, para o serviço. Muitas vezes vai fazer o quê? Ele vai querer alcançar um faturamento a qualquer custo no começo, e E alcança. isso é muito natural assim, em todos os ramos, e depois aquele dinheiro que ganhou vai utilizar para corrigir o processo. Então, assim, Isso fica é mais meio, caro, né? Vai sair fica mais caro. mais caro e fica meio que empate, né? Eu ganhei lá, mas estou gastando aqui. Então, assim, começa certo, vai caminhando direitinho. É, tem um, São lições aprendidas, né? Isso também é uma ferramenta de qualidade. Olha, eu fiz isso aqui não deu certo. Eu vou deixar, porque quando alguém der essa ideia novamente, eu sei que isso aqui já não deu certo, eu já vou ter uma resposta. Então, é manter escrito aquilo ali que não deu certo e ir avançando. Quer dizer, eu vou fazer até uma metáfora boba aqui. Enquanto ele está achando que reduzir custo é o que vai favorecer, na verdade ele vai ter que construir uma casinha para esconder a baguncinha da casa lá. Vai gastar mais, porque vai ter que construir essa casa e o profissional vai ficar correndo sem saber para que lado ele vai para se esconder, porque o fiscal chegou. É complicado isso. Eu digo assim, né? Infelizmente, quando eu entrei na qualidade, eu aprendi com os gestores que quando chegava a auditoria, você tinha que esconder as coisas, arrumar as coisas, deixar só os instrumentos corretos em É cima a correria. para o auditor ver. E quando eu cheguei no meu tempo de liderança e gestão dentro das empresas, o chefe falava para mim assim, ó, tem que dar uma geral na fábrica, eu não fazia nada. Sabe por quê? Porque a auditoria ali eu já estava maduro nessa área, né? Então, assim, auditoria, o que que é auditoria? Você vai auditar aquilo que a pessoa faz todo dia. Então, se a pessoa bagunça todo dia, não adianta se arrumar uma vez só. Porque ela E- não vai dar conta. Exatamente. Então, eu começava a tranquilizar os colaboradores. Ou vai ter auditoria, fica tranquilo. Ele só vai perguntar o que você faz todo dia. Então, assim, outro dia até falando com a cliente que é, trabalha no GRAAC, né? Trabalha não, é voluntária no GRAAC e ela ia passar por uma auditoria lá no GRAAC e ela estava meio nervosa. Eu falei, vem cá que eu vou te tranquilizar. Olha, ele só vai perguntar o que você faz todo dia. É. Só responde. É. Se você faz tudo certinho todo dia, Não tem porquê. não tem por que se preocupar. Então, é assim, empresário, você que faz tudo certinho desde o começo, não tem por que se preocupar. Questão é manter tudo direitinho. É uma coisa que em casa, pensando em algo que todo mundo vive, não adianta arrumar a casa quando a visita vai chegar. Deixa a casa arrumada, porque a qualquer tempo vai bater alguém na sua porta e vai pedir um copo d'água. Não adianta servir todos os dias um copo de requeijão e aí quando a visita chegar vai tomar na taça. Se tiver criança, ela denuncia. Ah, mamãe, por que vai tomar aqui? A mesma coisa numa empresa. Não adianta querer arrumar no dia, porque não é hábito, não é costume, não faz parte do processo. Aí vai se entregar, é capaz até de se denunciar. Verdade. Ô, Ronaldo, vamos um pouquinho a importância de processos. A gente vê o pequeno empreendedor, ele tem uma dificuldade danada de conseguir organizar processos. E aí a gente fica vendo, você nunca vai no McDonald's e come uma comida diferente do que eles servem em qualquer um da rede. E o sabor é sempre o mesmo, eles têm um processo 100%. Então vamos falar da McDonald's, Habib's, as grandes redes fast food. Você nunca vai lá e vai comer um sanduíche com sabor diferente.
e nunca vai comer faltando alguma coisa, porque o processo é tudo muito sempre o mesmo. minucioso. E o pequeno empreendedor, ele já tem essa dificuldade. Isso daí está dentro da organização, da cultura da empresa? Por exemplo, o McDonald's, essas grandes empresas, eles fazem realmente um processo assim, como que falar? É padronizado. Inclusive, outro dia eu tive até uma experiência com a minha filha, né? Nós fomos tomar um sorvete e ela pegou e chegou no Mac ali, era uma casquinha, fomos tomar uma casquinha e ela pediu, eu quero a casquinha com a cobertura de chocolate. Eu falei pra ela, né? Eu falei, filha, aqui é um lugar que vende comida padronizada. Você nunca vai conseguir chegar aqui e falar assim, olha, eu quero um sorvete com Um a cobertura granulado. só em É. ciminha. Não tem. Aqui é padronizado. Você vai vir, vai tomar uma casquinha. Se você quiser esse serviço específico, aí a gente direciona para outras sorveterias. Aqueles que atendem o público e as pessoas também que querem tomar um sorvete diferente, vai procurar esses lugares. Por quê? Porque ali tem um serviço específico. Então, qual a diferença dessas empresas? O McDonald's é uma grande empresa mundial, porém com processo padronizado. Então, para aqueles que querem ter franquias, pretende, olha, eu estou abrindo a minha loja, eu estou abrindo hoje o meu empreendimento, mas futuramente eu quero ter franquias. É muito importante pensar dessa forma. Padroniza certinho para que você possa, porque dentro do processo de franquia é verificado isso, é aquilo que eu falei lá no começo. Vamos verificar se a sua empresa está escrita, se você colocar ela na mesa, dá para entender como funciona ela. Porque se você tiver que explicar como funciona a sua empresa, tem algo de errado. Muito bom, show de bola. A importância de ter um especialista que entende do assunto falando. Então, aí fica boas dicas aí para você que é empreendedor, está começando um negócio. Pense sempre em padronizar aí o seu negócio desde o começo. Quando você começa certo, não tem como dar errado. Isso daí vai facilitar o seu crescimento futuro. E quando você estiver lá em cima, você não vai precisar descer a escada para fazer aquilo que você não fez desde o começo. Fica a dica aí, então do nosso especialista. É isso mesmo. Ô, Ronaldo, eu escutei uma afirmação recentemente que as pessoas às vezes ficam com medo de um padrão, achando que é padrão, vai ser sempre o mesmo, não vai ter novidade. Isso que colocou o MEC, ele faz isso e se dá muito bem. Então, o pequeno empreendedor, me ocorre aqui agora, o pequeno empreendedor ele pode ficar com medo de abrir um negócio, por exemplo, uma cafeteria. E café tem até em casa. Se não fosse um bom negócio, não teria tanta cafeteria aí. A qualidade, o seu planejamento dentro do negócio pode ser a diferença de você ter sucesso entre vários outros que não tenham um planejamento ou que não tenham cultura de qualidade. Vale a pena investir esse tempo de planejamento e de qualidade, porque pode ser a sua diferença no mercado. Sim, a qualidade, na verdade, todos nós provamos. Porque, assim, ainda que você vá no McDonald's, se você chegar lá e você pegar um lanche frio, você vai. Peraí, eu tô vindo no McDonald's, é um lanche padronizado, mas tá frio. Tá. Então, ali, você provou a qualidade. Então, a gente prova a qualidade a todo tempo. Eu tenho até essas grandes empresas hoje que vendem aí pela internet. Aí você olha lá o vídeo lá, o negócio é bem bacana. Minha esposa teve uma experiência esses dias. Viu um coador lá metálico de café, achou que era aquele filtro 103 e comprou. Quando chegou era bem pequenininho. Para xícara. E quando eu vi aquilo assim, ela meio que insatisfeita, eu falei, ó, isso aí é a qualidade. Eles venderam bem, eles entregaram, ela recebeu com aquela, como fala assim, com aquela Entusiasmo. expectativa, mas quando ela abriu, a qualidade não era a que ela esperava. Muito Então, bom. assim, Isso faltou, então, mais informação de quem vendeu, ou que seduzir o cliente com uma foto bonita, que hoje com a IA todo mundo faz fotos lindas e depois não é aquilo, ou foi a consumidora que não prestou atenção. Pelo que você está me falando, eles venderam o produto pela imagem, mas daí o detalhe do pequenininho ficou e aí errou na qualidade. isso. Dentro da ISO 9001, nós temos os requisitos dos produtos, que é aquilo que a pessoa ela quer receber. Então, assim, eu sempre vejo muitos setores de vendas querendo vender a todo custo. Eles vendem a todo custo, mas só que o que vai ser provado no final vai ser a qualidade. Então, a pessoa ela precisa, no final, quando ela receber aquilo que ela comprou,
ela tem uma satisfação. Então, quando ela não tem aquela satisfação, não adiantou a pessoa vender. Porque no caso, um exemplo, no caso da minha esposa, ela acabou deixando, era um produto pequeno, baixo custo. Mas, se você leva essa cultura para algo grandioso, algo que vale milhões, e eu já, por trabalhar em indústria automotiva, eu já vi voltar um lote, sabe? Um lote de 3 milhões, um lote de 5 milhões e parar uma linha é muito complicado. Então, assim, eu estou falando de valor, né, daquilo que nós estamos começando hoje, mas que amanhã você pode estar lidando com esses valores. Então, é muito importante a gente ter essa experiência. Então, assim, não é só vender, é vender com qualidade. Para tudo quanto é negócio. Todo quanto é negócio. Pessoal, a gente está aqui com o Ronaldo Aguiar. Ele tem, para encontrar ele é no LinkedIn, Ronaldo Aguiar. Ele vai deixar no WhatsApp dele também. Mas o que a gente achou muito interessante de trazer ele aqui, porque essa cultura de qualidade é como qualquer outra cultura, é essencial no mundo dos negócios. Existem coisas que você não pode deixar para depois. Qualidade é investimento, mas é o investimento certo para você caminhar com uma forma sustentável para o seu negócio. Não importa qual é o tipo de negócio. O Ronaldo trouxe experiências assim muito boas para a gente, grandiosas, de pequeno, médio e grande porte de negócio. Então, não tem como você parar e falar, não dá tempo de fazer, porque assim como ele está colocando, se você para porque não quer planejar, não quer olhar para o seu negócio, você pode ter que apagar incêndio. Ronaldo, com isso, o tempo passa muito rápido, gente, já está acabando, né? Tá Mas acabando. já, Vanusa. Mas eu quero que você fale assim, resumidamente, de tudo que a gente colocou, o que é muito importante para, se já está com o incêndio na empresa ou no negócio, para não desistir, dá tempo parar, pensar, não é uma coisa que vai parar um tempão, não, ele tem que olhar para o negócio dele com clareza, ter clareza do negócio e reassumir o leme com a qualidade é possível. Eu gostaria que você passasse isso para o nosso seguidor, porque pode ficar desesperado. Ah, agora não dá mais jeito, eu não planejei no começo para onde eu vou. O que você deixaria de mensagem para os nossos seguidores empreendedores? Pontos importantes que você acha dentro da sua área que são importantes e que favorecem uma empresa, favorecem o pequeno empreendedor. Tópicos que você está acostumado a pegar e que você sabe que é importante pro negócio, para qualquer tipo de negócio. Respondendo aqui a pergunta da Vanusa, vou responder de uma forma bem simples. A qualidade, ela potencializa a sua empresa. Maravilhoso. Então, assim, se você quer potencializar a sua empresa, para agora. E quando eu falo parar, você não vai parar de produzir. Você vai ver onde estão os seus gargalos e vai começar a falar, olha, para isso aqui eu vou tomar tal atitude, para isso aqui eu vou tomar tal atitude, determina ali uma meta, que assim, a meta ela vem acompanhada de uma data, a partir de tal data eu não produzo mais assim, eu vou produzir aqui, vou ter esse cuidado para entregar aqueles pedidos que eu tenho, mas a partir de aqui eu vou mudar isso para que eu não tenha mais esse gargalo. Então assim, ó, qualidade ela potencializa os seus negócios. Muito bom, muito bom. Ó, um exemplo, o Ronaldo, eu fico até feliz aqui, Wagner, para a gente trazer o podcast Empreende para o Empreende Zona Leste, a gente também precisou planejar, pensar e executar. E eu estou muito feliz com o que ele está falando, porque também, nós estamos assim num processo bem interessante de implantação do Empreende Podcast e a gente procura se organizar nos detalhes. Percebeu que não está legal? Recalcula a rota, é isso que a gente tem feito, é isso que o empreendedor tem feito, tem que fazer, não é isso? É isso. Eu falo o seguinte, né? A partir do momento que você potencializar a sua empresa através da qualidade, o que vai acontecer? Cliente satisfeito, ele vai ser mais uma venda para você. Agora, o cliente insatisfeito, a imagem da sua empresa acaba sendo danificada. Então, assim, a gente precisa entender isso porque quando o cliente ele é atendido, ele mesmo começa a multiplicar esse conhecimento para outros e vai chegando mais. Olha, eu comprei tal produto, fui bem atendido em tal lugar e só vai aumentar a sua carteira. E se ele não for bem atendido, também essa conta vai chegar. Exatamente. É isso, Wagner. Bom, um processo bem organizado vai poupar tempo,
vai economizar dinheiro e vai fazer a sua empresa render muito mais. Hoje em dia, quando as empresas contratam uma consultoria, muitas vezes, é justamente para pegar esses pontos e justamente pontos organizacionais dentro da empresa. Eu já trabalhei em empresa que a empresa ela passava o orçamento para o cliente determinado na hora que era gasto para fazer o determinado produto. E o que que se enxergou dentro da empresa? Que a empresa gastava mais tempo para produzir, saía muito maior o valor para o cliente, e no final, o que que acontecia? Cliente muitas vezes fechava com outra empresa por conta dos valores. Contratar uma consultoria, o tempo que se gastava caiu pela metade. Ou seja, a importância de ter um processo organizado dentro de uma empresa vai mudar todo o cenário do jogo. Então, você que está começando, já pensa em estruturar já da forma correta para que lá na frente você não tenha que contratar uma empresa para arrumar aquilo que já deveria estar arrumado desde o começo. Qualidade é a forma de potencializar o seu negócio. Gostei dessa frase. Ronaldo, é muito bom ter você aqui, é muito bom falar sobre esse assunto e é muito bom ter um profissional experiente que fala com tranquilidade de uma linguagem fácil para a gente entender o que é realmente. Muito obrigada por você estar aqui, viu? Eu que agradeço, deixando a mensagem aí para os empreendedores, qualidade a serviço da vida, ou seja, aquilo que você produz, seja um lanche, seja uma roupa, você sempre vai produzir, uma montadora produz carro para pessoas, né? Então, que a qualidade esteja dentro delas. Entenda que a qualidade, ela traz competitividade para a sua empresa. Então, assim, você vai conseguir vender melhor. Então, espero ter ajudado, espero numa outra oportunidade compartilhar, porque são 20 anos aí da área da qualidade, tem muita coisa que a gente nem imagina, mas que está ligado à qualidade, que se fala, olha, se eu tivesse tomado essa decisão, aqui eu estaria melhor. Muito bom. Qualquer coisa você pode procurar lá no LinkedIn lá, Ronaldo Aguiar, e fique por dentro aí de tudo que está rolando nos bastidores, o dia a dia do Ronaldo, as empresas que ele atende e precisando, vá até lá conversar com ele e leve o melhor consultor para sua empresa aí. E esse é o nosso podcast Empreende de hoje. Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente e até a próxima. Até. Forte abraço.